Olá, nós estamos começando o programa Crescer com Deus e agradecemos a você que está aí ligadinho conosco. Eu sou a Nicole Leal e aqui comigo, Elise Peters. Olá, bem-vindos todos! Muito felizes em mais um programa dessa série que está incrível aqui no Crescer com Deus, não é? Semanalmente nós trazemos conteúdos para te inspirar e te conectar a Deus e ao teu propósito. Verdade, Elise. A gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional e espiritualidade. Falando nisso, né, esses programas realmente eu tenho visto assim que são de muito autoconhecimento. E como é importante a gente buscar o autoconhecimento, né, Elise? E esse último programa, inclusive, o que foi lançado recentemente, semana passada, né, sobre relacionamentos, deu muito movimento, né? O pessoal acho que se identificou bastante, né? Se identificou, me mandaram abraços, a Potira aqui, Bagense, mandou um abraço, que assiste os programas. Também o Diogo mandou foto dele assistindo lá no já ia computador. Falar. Mandou pra mim também, já ia falar. O Diogo Diogo ligadinho com a gente, né, hoje cedo aqui, falando ali que tinha realmente sido muito tocado pela questão dos relacionamentos, porque é inevitável, né? É pra todos, né? A gente se relaciona. E lá no YouTube, né, e falando em YouTube, você pode se inscrever aqui no canal da Elise, tá? Por Compartilhar favor. esse vídeo, ajudar a gente aí com o crescimento do canal, divulgação do conteúdo e também no Spotify Crescer com Deus. No YouTube a gente tem alguns comentários. A Irmigard, a Ime, né, mandou ali também, deixou seu comentário, né, falando se todos nós não fôssemos tão sensíveis e a gente pudesse aceitar mais as diferenças dos outros, tudo seria mais fácil. Amar as pessoas mesmo pensando diferente de nós. Olha, que bacana, né? Profundo, né? Muito profundo. Celeste sempre ligadinha com a gente, ali falando que Deus é bom e fiel, que os assuntos estão interessantes, questão dos perfis de relacionamentos também, né? A Simone, nossa amiga querida lá também, vocês são bênção, tá sempre ligadinha aqui com a gente. E quem mais? Eu ia falar do Diogo, né? Já falamos. E quem me mandou um áudio também esses dias foi a Aline. Eu vou ver se eu consigo pronunciar o sobrenome dela. Aline Etechuri. É contigo, Aline. A Aline também já uma conhecida de muito tempo, assim, ela tem uma casa em Bagé, mas ela me disse que ela mora no Uruguai. Então, eventualmente, ela está aqui, né? E ela conseguiu agora, depois de todo esse tempo, assistir o primeiro programa. Olha, que legal. Gostou muito. Então, Aline. mandando um abração pra Aline e toda a sua família. A gente agradece aí você que tá ligadinho conosco. Vamos lá, então? Vamos lá, pronta. O tema hoje é um tema difícil. Bem difícil. Um assunto delicado. Gente, tem muito pano pra manga pra esse assunto. Nós vamos tentar aqui a direção que Deus está nos dando, né? Pra trazer esse assunto aqui, esse tema, né? Hoje nós vamos falar que perdoar é libertar um prisioneiro. E então descobrir que o prisioneiro era você. Nossa. Pesado, né? Esse assunto, gente, é um princípio bíblico, a gente não tem como desassociar ele da nossa vida, é totalmente vital. O perdão, assim como os relacionamentos, né, que tá totalmente ligado uma coisa na outra, né, que a gente falou semana passada sobre o relacionamento ser vertical e horizontal, o perdão é a mesma coisa, né, a gente recebe o perdão de Deus, a gente precisa confessar e pedir perdão para Deus, porque quando a gente peca, primeiramente a gente está atingindo a Deus, né? A gente está pecando contra Deus. E aí tem esse perdão horizontal, que é o que rege aqui muito das nossas vidas, né? Porque a gente está falhando, a gente está errando, a gente está magoando as pessoas, como a gente já falou semana passada, e o perdão ele vai vir junto, porque, enfim, a vida vai, né, passando por isso daí. Então, o perdão é um princípio, ele é uma ordenança, ele não é uma sugestão, nem uma possibilidade. Ele é totalmente necessário. E além de difícil e desafiador, a gente precisa praticar ele repetidamente. Não é uma coisa que eu faço hoje e deu. Tô livre, né? Já deu, já foi. Porque com as pessoas, né, a gente vai estar todo o tempo, né, tendo os nossos conflitos, nossas dificuldades. E eu gostaria de frisar que o perdão, assim, em relação a Deus, que nós precisamos, que Ele nos perdoa, né? Ele já nos perdoou, né? Ele já pagou os nossos pecados. Mas Ele também fala que nós precisamos perdoar os outros também para que Ele nos perdoe. E a gente ora, né, aquela oração modelo que Jesus nos ensinou, que desde pequenininho a gente é ensinado, né, a oração do Pai Nosso, né, em que a gente fala, né, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo as dos outros. E aí, será que eu tô perdoando as dos outros? Porque se Deus me perdoar como eu perdoo os outros, talvez eu não deveria receber perdão, né? E o perdão, então, passa por nós liberarmos o perdão pro outro também que nos magoou e nós pedirmos o perdão para quem a gente magoou. Então, é um fluxo, né? É algo que vai e volta nessa escala vertical e horizontal, né?
Então, assim, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso hoje, né? Nossa, tem muita coisa. Bom, vamos para a Bíblia. Então, primeiramente, embasar tudo isso que você falou, né? Dos princípios aí, do que significa o perdão, né? O perdão, lá em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens e as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito sério, né? É muito profundo, muito sério, né? Eu creio que muitas vezes até as pessoas sabem disso aqui. Em geral, até por essa cultura mesmo, ou religiosa, das pessoas aprenderem o Pai Nosso, né? Desde crianças, o que é muito bom. Mas acaba que as pessoas sabem disso aqui num conceito, mas no dia a dia, na prática, ali no conviver, como é difícil perdoar. E realmente nós precisamos da ajuda dos céus. E Deus nos ajuda, nós podemos pedir para que Ele nos ajude a perdoar. Porque nós, por nós mesmos, nós somos falhos, nós temos o coração duro, nós somos orgulhosos. E quando nós somos feridos, realmente, você vai dizer, não, mas eu tenho motivo, eu estou chateado, foi injusto. E mesmo injustamente, você tendo sofrido algo de forma injusta, você tem que perdoar. E é o que a palavra está nos dizendo aqui. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. E quem somos nós para não perdoar se o próprio Deus nos perdoou? E mandou seu Filho para morrer por nós e esse sacrifício, sendo que nós não merecíamos. Então esse é o primeiro conceito, né? Ali em Marcos também vai falar, no 11:25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Então, de novo, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aqui é lembrar de levar isso a Deus. De pedir. Quando estiveres orando. De pedir. A Santa Ceia é um momento também que Deus nos lembra, né? Se nós vamos tomar a ceia, nós temos ter a consciência do quão sério é esse ato. De nós compartilharmos ali o corpo de Cristo, de nós acertarmos as coisas antes de ceiar. Então isso, será que é uma coisa que realmente os cristãos da atualidade têm levado a sério? Têm pensado sobre isso? Têm tomado a ceia e têm acertado a sua vida? Não é que tudo vai estar perfeito, ninguém é perfeito, nós não estamos dizendo isso. Mas nós temos que, se Deus é conosco e fala conosco e fala, nós temos que ser sensíveis e também aprender a obedecer, que é o mais difícil. E mais um versículo, Nicole. Bom, pode se complementar. Não, eu ia dizer que sobre isso, inclusive da Santa Ceia, eu tenho um testemunho bem recente para contar. Fala. Super recente, de 3, 4 dias atrás. A pessoa vai saber, né? Obviamente, eu não vou expor aqui, mas uma pessoa queria conversar comigo essa semana passada. E, enfim, em virtude da correria dos dias aí não deu, mas ela queria conversar comigo antes de domingo, antes da Santa Ceia. E aí eu falei, olha, pode ser via áudio, né, uma coisa que funciona hoje em dia, né, enfim, comigo funciona. Mas ela queria conversar pessoalmente, enfim, acabou tendo que usar ali o celular. E ela me disse, olha, eu estou muito chateada contigo, Nicole. Fazia uma semana já que ela estava chateada comigo e eu não fazia a mínima ideia. Eu fiquei muito triste. Nossa. Pelo que tu me falou. E eu fiquei assim, ó, o que eu falei? Em que momento que eu estive com essa pessoa? Porque às vezes a gente não sabe que realmente machucou a pessoa, não se dá Exatamente. conta. Aí é a questão do prisioneiro, né? Que a falta do perdão, ou aquela situação, aquilo que aconteceu, acaba aprisionando a pessoa que sofreu, e não quem fez. E até o final do áudio, que durou acho que uns 7 minutos, eu não sabia o que eu tinha feito. Aquela palavra que você me dirigiu me deixou muito triste. E essa pessoa vinha chorando há dias por causa disso. E eu não fazia a mínima ideia. Então, quem ofendeu tá vivendo a sua vida sem saber que machucou alguém. Nossa. Mas esta pessoa, ela veio me procurar para expor, porque ela não queria ir para a ceia com esse sentimento. Enfim, foi uma situação assim que eu falei, nossa, foi uma brincadeira, e como a gente brinca, né, acaba que na hora nem percebi, nunca imaginei que ia atingir a pessoa. E aí, em mim, o que gerou? Eu pedi o perdão, obviamente, quando eu fiquei sabendo disso, né? Pedi o perdão, olha, se isso te atingiu, né? Eu tenho que te pedir perdão. A minha palavra te atingiu, tá te fazendo chorar muitos dias, tá te deixando triste, né? Vai causar uma ruptura aqui nessa relação comigo, né? Então, assim, tem que ser algo que tem que ser pedido perdão. Só que aí, por outro lado, nela também provoca o sentimento de por que isso me atingiu tanto?
Se foi só uma brincadeira, né? Foi uma palavra, né? E por que isso está me causando tanto mal? E aí a gente começa a analisar o que vem lá do passado. As raízes, as coisas que não foram curadas, né? Então acaba que é um processo que para todo mundo ele vai ser benéfico, né? Por mais dolorido que seja, né, Elise? Ele vai acabar sendo muito benéfico, porque todo mundo vai ter a oportunidade ali de se conhecer um pouco mais, de se entender, e Deus quer trabalhar algo nisso, né? Tanto na minha vida, de talvez não falar alguma brincadeira nesse sentido, assim, que, né, poderia machucar alguém, e na pessoa que vai ter que tentar entender por que aquilo ofendeu. Porque aí a gente poderia também falar da ofensa, né? Como a ofensa, ela impacta a nossa vida. Mas aí eu acho que é assunto para outro programa, né? Nossa. E o perdão, ele tem a ver com isso. No livro que nós estávamos estudando, fala que é como um oceano profundo, onde ali nós nos encontramos com a ira, com a amargura, e aí exatamente essas raízes que você está falando. E Deus quer que nós mergulhemos mais profundo, realmente, né? Quer limpar esse nosso pecado para que a gente consiga perdoar. Porque isso faz mal para quem carrega. Então, você falou, essa pessoa, ela sofreu toda a semana. Por mais que o outro tenha te feito mal, você carrega esse mal. E quem é ferido e é machucado é você mesmo. É o prisioneiro, né? É quem acaba ficando aprisionado a algo, a pessoas, né? Palavras, enfim, situações. E às vezes o outro não tá nem sabendo, né? Isso, e também lembrando do que a gente falou na semana passada dos relacionamentos, tem tudo a ver com a questão do perdão, porque as pessoas são diferentes. E muitas vezes você vai ter pessoas que são mais diretas mesmo, né? Vão ser diretivas, e para o outro que é mais sensível, aquilo pode parecer muito duro e a pessoa se machuca. Quando que, na verdade, é o jeito da pessoa, e nós também devemos ter essa sabedoria para saber lidar, né? Não nos ofendermos também facilmente, e também cuidarmos a forma como nós falamos, porque nós estamos lidando com todo tipo de gente. Que tem pessoas mais sensíveis, mais diretas, e nós temos que ter essa sabedoria, né? Eu entendo assim, que seja justo ou injusto, né? Porque às vezes a pessoa que tá provocando alguém, tá ofendendo, ela sabe, ela tá fazendo, ela tá falando, ou ela fez algo que tá fazendo mal pra alguém sabendo, né? Ela tá consciente disso, é diferente. Mas assim, sendo justo ou injusto aquilo, né? A pessoa se sentindo injustiçada ou não, tem os diferentes perfis. Eu vejo assim que tem gente que não se ofende fácil. Né? Pode vir o mundo, tem gente que tem muito domínio próprio, né? Então, assim, são pessoas assim que já estão tão acostumadas também a lidar com pessoas, né? A gente conhece pessoas que sabem muito lidar com pessoas e elas sabem que elas vão receber todo tipo, né, de comentários, de gosto ou não gosto, enfim, né? E as pessoas acabam não se ofendendo, ela não leva aquilo pra vida, né? Então, são diferentes perfis. Eu sou um perfil também que é mais sensível e se, né, provocar ali pode guardar rancor. Né? Tipo, aquilo marca, aquilo fica na memória. Então eu vejo que tem esses dois diferentes perfis, assim, ó, admiro quem consegue, assim, não ficar abalado, né? Esquecer rápido, Então, exato. para finalizar esse primeiro bloco, o que a gente pode falar, assim, eu acho que tem a ver com também o porquê que nós não estamos conseguindo perdoar. Nós queremos perdoar, nós sabemos, nós vemos na Bíblia, Deus vai me perdoar se eu perdoar. Mas por quê? Por que eu não estou conseguindo? Qual é a raiz? O que ainda precisa ser curado na minha vida para que eu consiga liberar perdão? E por que tal coisa me incomoda tanto? Por que tal coisa me atinge com tanta força? E aí a gente pode trazer isso para dentro da nossa casa, né? Principalmente que é o lugar onde geralmente as pessoas que a gente mais ama é que mais vai dar atrito, obviamente, pela convivência, onde mais a gente vai se machucar. O que precisa ser comunicado, conversado melhor? O que se precisa ser tratado nas nossas vidas para que a gente cresça? Cresça com Deus. Acho que a família é o maior palco ali do perdão, né? Porque assim, marido e mulher vão estar sempre, né? Tendo alguma aresta para parar, né? Como a gente diz. E os filhos têm uma coisa muito interessante que eu vejo nas crianças, assim, porque as crianças, elas esquecem muito rápido, né? Elas são, assim, realmente um exemplo, assim, do que é a ingenuidade, né? A sensibilidade, tipo, de não carregarem pesos. Pode ver, os filhos da gente, às vezes a gente diz não para eles, estão bravos, ficam sérios, enfim, né? Daqui a pouquinho eles já estão aqui. Minha mãe é ruim, minha mãe é mala, né? Enfim, faz coisa pra mim que eu não gostei. O meu filho me diz isso, né? E daqui 5 minutos já passou. Então, assim, a criança, ela não fica carregando aquilo que nós adultos acabamos fazendo e que isso acaba, né, trazendo muitos transtornos, muitas dores, enfim. E a criança não. Ela chora, ela esbraveja, ela bota pra fora aquilo ali
e acabou. E daqui a pouco tu já é a mãe querida de novo, né? Então, assim, dentro da família, dentro de casa, na família, a gente vê muito isso, assim. E eu acho que é muito claro, né? Quando isso acontece, o perdão de Deus, assim, como é claro enxergar o perdão de Deus também com a gente e as novas oportunidades que a gente também já falou aqui, né? Boa. E quantas vezes eu tenho que perdoar? Dentro de casa, muitas vezes. Esses dias ainda via o Theo Hayashi falando que nós devemos... O casamento é o lugar onde a gente mais aprende a perdoar e mais precisa pedir perdão. O lugar onde você mais vai ser confrontado, tratado, é dentro do casamento, né? E ele falava dessa questão do perdão. E Jesus mesmo nos diz, quantas vezes você tem que pedir perdão? Aí Pedro pergunta. 7 vezes? Talvez ele tenha usado esse número ali, não sei, porque 7 é o número da perfeição, não sabemos por que ele usou esse número, 7. E aí Jesus fala, não são 7 vezes, são 70 vezes 7, ou seja... Na verdade interminável, não são 490, não né? são 490. É uma forma de dizer que é aquilo que eu falei, né? Repetidamente. Vamos ter que estar sempre perdoando. É difícil, né, Elise? Não é fácil. Eu não sei o que é mais difícil, se é o pedir perdão ou o perdoar. A minha experiência, assim, toda vez que eu posso até ficar chateada, de bico, como a gente fala, e querer ficar orgulhosa e não vou perdoar por uma coisa que eu mesma me feri. Às vezes não é nem... A gente se magoa, né? E toda vez que eu realmente vou para a presença de Deus, que eu me quebranto, que eu consigo, que eu choro na presença de Deus, não existe alguma vez que Deus não trabalhe isso na minha vida e diga assim, você tem que perdoar. Então, às vezes, a gente também não está perdoando, porque a gente está endurecendo o nosso coração, o Espírito Santo nos fala, e a gente deixa de lado, a gente não obedece. Porque toda vez que você entra na presença de Deus, Ele vai falar ao seu coração para que você perdoe. E sobre isso também, Elise, eu acredito que tem a questão do perdão próprio, do aceitar o perdão, porque Deus nos perdoa e a gente tem que receber o perdão dele. Como é difícil, às vezes, né? A pessoa tá tão carregada, sabe? Porque nós somos pecadores, né? Nós carregamos a natureza do pecado. A gente faz, se a gente for ver princípios bíblicos, a gente vai estar muitas vezes errando, né, contra isso. É muito difícil. Então, a gente vai acumulando uma carga, uma bagagem, coisas erradas, histórias de vida muito pesadas, né? E às vezes é muito difícil perdoar a si próprio também, né? E aceitar, receber esse perdão de Deus. Como a gente se culpa, né? Na minha vida especificamente, muitas vezes, essa é a maior luta. Conseguir me perdoar. E também entra o temperamento. Dependendo do perfil comportamental, a pessoa ela é mais de se culpar naturalmente. Ela pensa muito no que vai falar e como vai agir. E depois que já agiu, ela vai dizer, por que eu falei tal coisa? Por que eu fiz tal coisa? Por que eu tive tal atitude? E a pessoa fica se culpando. Então a gente pode pensar nessas pequenas coisas ou mesmo em grandes conflitos familiares, em que você fala coisas que depois as palavras nunca mais voltam atrás. Não, são jogadas ao vento e ali, por mais que haja até uma reconciliação, isso nunca será esquecido. Marca, né? Marca. E a palavra também vai nos falar em Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. De novo. Verdade. Então, o perdão aos outros é um pré-requisito também para que a gente possa receber o perdão de Deus, né? Então, é isso daí, gente. É um desafio muito grande para as nossas vidas, mas é totalmente necessário, né? Depende a nossa vida e a nossa passagem por aqui vai depender disso. Nós podemos entender o perdão também como ir mais fundo com Deus, como mergulhar. Precisamos mergulhar, né? E aí a gente pode fazer uma analogia aqui, né, sobre o próprio mergulho. Quando a gente vai pra praia, né, enfim, tem pessoas que ficam ali tomando seu banho de sol, ficam só na areia, né? Tem gente que vai lá, molha o pezinho, as crianças brincam ali na beira da água, né? Sim. Tem gente que dá uma mergulhadinha até preencher ali o... molha o cabelo e volta, né? Tapa o nariz e volta, né? E de vez em quando, não sei, tu já mergulhou alguma vez na vida? Nunca mergulhei. Não tive a oportunidade, também um pouco de medo, eu acho.
Nem eu, minha amiga. E também são passeios caros, quando você acaba indo viajar, tem os Sim. passeios que são oferecidos, né? Eu também nunca não tive a oportunidade de fazer um mergulho profissional assim, né? Mas tem gente que faz. Vai lá, né? Coloca a roupinha, o traje Seria bonitinho. muito legal. Muito bacana, né? Olhar o fundo do mar assim, né? Bota o pé de pato, bota o respiradorzinho ali, a máscara. E essas pessoas podem parecer diferentes das outras, dessas que estão só ali na beira da praia, né? Elas podem parecer que elas estão mergulhando mais profundo. Mas tu sabia que não, Elise? Olha o que eu descobri. Que para te mergulhar com segurança, tu só pode descer 40 metros. Máximo. Máximo para te estar mergulhando com segurança. E os oceanos, a profundidade deles é incrível, são quase 11 mil metros. Então, assim, 40 metros perto de 11 quilômetros não é nada, né? É meia quadra aqui que a gente diz, né? É quase nada, são 4 casas, uma distância de 4 casas mais ou menos, né? Então, assim, essas pessoas parece que elas estão mergulhando, mas elas ainda estão meio que na superfície ali. Uau. É muito difícil mergulhar profundamente, chegar lá embaixo. Os profissionais até podem mergulhar até 300 metros. E a primeira dica que eles dão para quem vai mergulhar, quem vai fazer uma experiência de mergulho, é não trancar a respiração. Porque tu vai estar usando ali o respirador, o tanque, né? E se tu trancar a respiração, teus pulmões podem dilatar, gente. Porque quanto mais a gente desce, mais a pressão aumenta. A água é naturalmente mais densa que o ar. Então, essa pressão, ela pode esmagar o teu corpo. Isso é muito sério, é uma coisa muito séria. Só que Deus nos chama a mergulhar. E às vezes nós, como cristãos, muitas vezes a gente está só no rasinho ali, né? Ou mergulhando esses 40 metros, brincando ali na beira, sem mergulhar profundamente. E o perdão está totalmente atrelado a isso. O perdão está atrelado a gente mergulhar, a gente ver as nossas raízes. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o que a falta de perdão pode causar na nossa vida. E a única maneira da gente estar em paz, da gente passar pela vida, assim, é confessando os nossos pecados, sentindo o perdão, a misericórdia que Deus nos oferece. E aí, gente, a gente pode criar uma ferida se a gente começa a descer. Porque nenhuma ferida, ela vem assim do dia para a noite. Verdade. Né? Se tu for descer lá na água sem os equipamentos corretos, também tu vai desenvolver aquilo ali. Uma feridinha, ela começa pequenininha, uma inflamaçãozinha, e depois de muito tempo é que ela se torna uma infecção. E essa infecção é o que nos aprisiona, é o que corrói a nossa alma, é não liberar o perdão para quem nos feriu. E isso não se trata de dizer, não fui magoado. Não é isso. O perdão não é dizer, não é fingir que tu não foi magoado. Nada aconteceu. Exatamente. Não é suavizar aquilo que aconteceu, aquela ofensa, né? Perdoar não é uma experiência rasa. Ela significa mergulhar fundo na honestidade e verdadeiramente dizer: o que você fez me magoou profundamente, mas eu escolhi perdoá-lo pelo poder de Deus. Isso. Então, assim, nós precisamos mergulhar nesse oceano, porque nós vamos ter muitas coisas para resolver ainda na nossa vida, né? E precisamos da força de Deus, que é o que tu disse, né? Sem Deus, nós somos humanamente impossíveis, né? Impossível da gente conseguir perdoar, se perdoar e também se colocar na posição de pedir perdão para quem a gente machucou. Essa ferida, enquanto você falava da ferida, eu lembrei da questão da amargura, né? A amargura bloqueia bênçãos. Então, muitas pessoas estão presas, estão cativas a questões profundas e muitas vezes de falta de perdão, estão bloqueando as bênçãos de Deus na sua vida. E mais do que isso, estão atraindo até, inclusive, doenças. Olha só o que Salmos 32, o verso 5 vai falar. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Temos que confessar. Confessar. Olha, isso aqui é uma chave, isso aqui é muito profundo. Não só confessar a Deus, como no caso de perdão, de confessar a outra pessoa esta amargura, esta dificuldade. Confessarei também ao Senhor as minhas transgressões, e Ele perdoa e tira essa iniquidade, né? Como a Bíblia vai falar, esse pecado que se agarra firmemente em nós, coisa que não nos deixa estar em paz. Ele arranca isso da tua alma, para que você seja uma pessoa sã, uma pessoa saudável, uma pessoa com vida, uma pessoa livre também, né? Quando revelo meu coração a Deus, a cura inicia. Então, inicia nesse processo de confessar,
de pedir que ele arranque essa transgressão. Perdoar também é uma decisão nisso. Você pede a Deus, né? E decide, como a Nicole falou. É uma decisão e não apenas um sentimento, porque por nosso sentimento nós não vamos conseguir. Exatamente. O perdão nós pedimos para sermos curados. Para sermos curados. Também a palavra vai falar da questão de... agora me fugiram ali exatamente o versículo, mas que aquela dor vai até os ossos, né? Então, inclusive doenças, e aí a gente vai para a ciência também hoje, que fala das doenças psicossomáticas, quantas dores físicas nós temos, não somente na alma, mas dores físicas por falta de perdão. Existem alguns estudos, até inclusive relacionados ao câncer. Então é algo extremamente sério, onde a falta de perdão, a amargura de alma, traz essas coisas terríveis. E Deus não quer isso para nós. Ele quer te ver livre, sem esses pesos, sem essas amarras. Ele quer tirar essas pedras que você está carregando na sua mala. Por mais que você tenha sido injustiçado, talvez pessoas que escutam aqui que foram abusadas, pessoas que foram maltratadas na infância, passaram por momentos muito difíceis, pessoas que foram traídas, pessoas que foram roubadas. Deus viu o teu sofrimento. Ele viu, ele nunca te deixou, ele jamais te abandonou e ele quer curar isso. Né? Ele não interfere no curso de como as coisas são no mundo e devido ao pecado, mas ele quer restaurar a tua alma, consertar, né? Te trazer esse renovo, te libertar e você realmente ter a sua salvação também. E isso é muito sério, né? Eu tenho visto isso, Elise, muito assim na prática com uma pessoa próxima. É muito triste. Assim, uma pessoa com uma vida muito, muito sofrida, como tu falaste, desde a infância, muitos históricos assim de muitos pecados cometidos repetidamente, sabe, de não conseguir se libertar daquilo. E em algum momento Deus chamou essa pessoa, resgatou essa pessoa. E talvez faltou ali um acompanhamento, alguma liderança espiritual ali que pudesse ajudá-la a intervir naquilo, né? Porque tinha que haver limpeza daquele passado, né? E a amargura ficou ali. E hoje o corpo tem todas as marcas. O corpo, ele aprisionou essa pessoa, desde a fala até os movimentos todos. E ali a gente vê uma pessoa que a gente não pode dizer que é uma coisa física. Ah, adoeceu. Não é assim, só adoeceu porque adoeceu. Veio uma carga toda, muita falta de perdão, relacionamentos rompidos, traições, abandono, tudo isso aconteceu. E hoje a pessoa está aprisionada. E Deus quer ouvir a voz, sabe? Porque assim, ainda, talvez no último suspiro, Ele ainda está ali para ouvir. Por ser misericordioso. Por ser misericordioso, para ouvir, para, enfim, tudo. A gente precisa confessar, né? A gente precisa falar. E o desabafo, isso que eu falei para essa pessoa que me procurou, né, semana passada, eu falei assim, olha, eu te admiro porque tu veio me procurar. Poderia ficar amargurada, poderia ficar com esse peso e provavelmente em algum momento eu ia sentir, né, a distância da pessoa, enfim. O gelo, né, mudou, alguma coisa aqui mudou, eu não sei nem porquê. Mas eu falei assim, eu te admiro por tu vir me procurar, para resolver comigo, para resolver contigo e para resolver com Deus antes de ir lá na mesa dele, né? Então, assim, isso é extremamente importante, né? O desabafo, eu falei pra ela, né? Eu falei assim, a gente precisa desabafar. E aí, às vezes, tu vai desabafar com uma amiga, às vezes tu vai desabafar com um cônjuge, mas aí, nesses casos, que foi algo direto, assim, tu tem que desabafar com quem te ofendeu, né? Uma coisa interessante aqui, só pra fechar meu parênteses aqui na tua fala, Elise. Esses dias eu li um livro, eu não sei quem é o autor. Ele dá algumas dicas sobre, assim, a esfera do pecado. Se o pecado foi cometido só na mente, né, só no teu emocional ali, algo que tu pensou contra alguém, enfim, né, tu confessa pra Deus. Aí tu faz na esfera tu e Deus. Ok. Tu não precisa envolver uma pessoa que tu cometeu o pecado contra ela na tua mente, até porque tu vai botar uma carga nela totalmente desnecessária. Que não precisa, né? Desnecessária. Falta de sabedoria, seria, né? Exatamente. Então, sabedoria. Conversa com Deus, resolve com Deus. Deixa ali, né? Quando tu comete um pecado privado, né, tu e outra pessoa, resolve com a pessoa.
pede perdão pra pessoa, né, conversa com a pessoa ali. E se for um pecado público, e aí tu leva ele pra uma esfera de um grupo, enfim, se foi em outra situação. Então eu acho que isso ajuda a gente também a... Muito interessante, Interessante, né? A gente a saber, assim, como que eu vou agir agora? Né? Porque aí, às vezes, tu fica procurando pessoa aqui, pessoa ali, e aí aconteceu isso, tu vai lá e já fala pro outro, e tu quer que alguém cure aquilo, só que não tá naquela pessoa que tu foi procurar. Tá na pessoa que te ofendeu, ou aquela que tu tem que pedir perdão, e tá com Deus, né? Então, assim, às vezes tu tá procurando em outros lugares, né? A cura pro teu pecado ali, pra tua situação. Então, acho que isso ajuda a gente a pensar melhor, né? Boa, grande dica aí. Acho que tem outras dicas aqui também. Vamos lá. Quando a gente quer... Você, de repente, quer perdoar e não consegue, tá? Né? É difícil e tal. O que você pode fazer? O exercício de escrever. Escrever é pedagógico, né? Ele tem todo também um ensinamento da importância da escrita, então não devemos abandonar o escrever à mão, né? E o escreve uma carta para Deus. Verdade. Para ali confessar, para falar aquilo que você não consegue. A gente não consegue falar, a gente é bloqueado. E então escreve isso, escreve para Deus. Eu tenho várias experiências de escrever coisas que depois você lê, anos depois você vai encontrar aquela carta, você vai ver assim, nossa, como foi profundo isso, assim, essa oração que eu fiz aqui escrita. Como Deus fez coisas na minha vida desde então. Nossa, aí você relembra, né? Escreve para Deus. E também fazer uma lista de pessoas que você precisa perdoar, né? Às vezes são como esferas diferentes, são níveis de profundidade diferentes. Às vezes é só uma bobagemzinha, assim, uma né? bobeira, uma coisa que a pessoa falou que você não caiu tão bem, mas tem outras situações que podem ser coisas profundas. Faça uma lista dessas coisas que você diz, eu quero liberar perdão sobre isso aqui. Todo dia coloca ali na sua Bíblia ou na agenda, no lugar que você vai acessar todo dia e dizer assim, olha, isso aqui eu libero perdão, eu quero me ver livre disso. Até que você possa, então, jogar fora esse papel, rasgar, queimar, enfim, e dizer assim, passado. Acabou, é passado, eu não carrego mais isso na minha alma, essas marcas, eu não carrego isso na minha vida mais, e eu quero liberar essa pessoa também da minha vida, para que ela cresça, né? E é um processo, né? Não é da noite pro dia, às vezes a gente quer que seja, né? Assim, agora rapidinho aqui, mas não. Pedir perdão. É um processo, às vezes vai levar anos. Só que esses anos aí são anos que tu não pode esquecer disso. Tu tem que estar continuamente trabalhando isso, lembrando disso, orando sobre isso, escrevendo sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que começar esse processo e deixar Deus conduzir, né? É isso. Solte a âncora. Solte a âncora. As coisas que estão presas na sua vida, para que sua alma seja livre. Uma coisa que tu falou aí, né, sobre a vontade, né, o sentimento. Nós não sentimos a vontade de perdoar. Ali, nessa superfície do oceano, a gente não vai querer perdoar quem nos magoou, de forma nenhuma. Então, quando a gente se aprofunda um pouco mais, é que a gente vai entender, porque todo mundo está carregando os seus pesos, as suas dificuldades, né? Então, as pessoas também têm um motivo para ter feito aquilo, também tem a sua história por trás, né? Então, assim, não é uma questão de, eu senti vontade, eu tenho desejo de perdoar. Não é isso, na maioria das vezes provavelmente não vai querer nem sentir vontade, né? Mas é essa decisão consciente, né? Por meio do poder de Deus. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar aqui é o próprio Jesus, né? Enquanto estava lá na cruz já, prestes a morrer naquele momento, o que ele disse? Perdoa-as porque eles não sabem o que fazem. Os que o prenderam, os que estavam ali o matando, né? Eles não sabem o que fazem. E isso não é uma oração da boca para fora, como muitas vezes a gente faz, né? Perdoa, ou te perdoo da boca para fora, não é? Quantas vezes acontece isso, né? Tá bom, te perdoo, mas de verdade no teu coração, tu não perdoa. E Jesus, quando ele fala isso, ele tá pedindo para Deus, ele tá conversando com Deus, dizendo, Pai, perdoa esses homens que estão aqui embaixo. Porque se eles te aceitarem, eles também vão ser teus filhos. E esse passado deles não vai sumir, mas o Senhor pode curar também. E Jesus pediu um perdão verdadeiro ali por eles, né? Famílias. Famílias como um centro. Um lugar onde o perdão precisa ser exercido. Quantas famílias quebradas, desestruturadas, com problemas por causa da falta de perdão. E quantas bênçãos nós não viveríamos se pudesse haver, então, perdão nas famílias. E a Bíblia vai nos contar, Nicole? A Bíblia não esconde nada, os podres, as dificuldades.
tem várias histórias de perdão, mas Deus me lembrou de Jacó e Esaú. E vocês sabem que Jacó, o nome Jacó significa enganador. Ele enganou seu irmão, fugiu, recebendo a bênção do pai. E, enfim, mora muitos anos fora. Casou, fez a sua família. E todos esses anos houve um rancor por parte de Esaú. Ele ficou magoado, né? Com toda a razão, talvez ali, né? Foi enganado. Foi prejudicado. E Jacó também sofreu, passou os processos, sim. Deus tratou a vida dele. Ele, assim como ele enganou, ele foi enganado. Verdade, pelo sogro. Pelo próprio sogro. Bom, quando ele resolve voltar com a sua família, Esaú fica sabendo e vem ao encontro. Jacó sabe desse encontro e ele fica temeroso. Ele diz, meu Deus, o meu irmão vai me matar. E ele fica desesperado. E o que o ser humano faz quando ele fica desesperado? Ele vai para a presença de Deus. E ali, numa madrugada, Jacó vai ter um encontro no Val de Jaboque, ter um encontro com Deus. E, literalmente, ele lutou com Deus, né? Tanto que Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, que significa aquele que viu a Deus. Olha que interessante. Profundo, né? Muito profundo, né? Ele teve, inclusive, uma marca na coxa desse encontro, dessa luta que ele teve com Deus, porque ele disse, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. O desespero que esse homem estava, que né? Ele estava de alma, né? Nossa. Então, isso é muito profundo, isso quer nos ensinar muitas coisas. Mas vamos para a parte do encontro com Esaú. Ele, então, manda presente. Olha, Jacó era espertinho. Ele mandou presentes na frente. Foi por isso que eu ri antes. Porque eu estava imaginando, lembrando os presentes. Quer agradar, né? Quer agradar. O presente apazigua, né? O presente amolece o coração. Jacó foi sábio. Isso diz em Provérbios, inclusive. Ele manda os presentes na frente. Depois ele vai, mas eu acredito que ele vai com muito medo. Mas depois de ter tido o encontro com Deus. A família traz e ele... já acredito que com medo, né? E o Senhor, então, trabalhou no coração de Esaú. Deus trabalhou no coração de Esaú, que eles têm um encontro onde eles se abraçam, eles choram. E Jacó é perdoado. Jacó é perdoado. Então, eu queria ressaltar assim, que nessa história, antes do processo de perdão, Jacó teve um encontro com Deus. Não existe uma pessoa ter um encontro com Deus e não sair transformada. Se o encontro com Deus é real, tem transformação. E mesmo cristãos que nos escutam precisam buscar esse encontro com Deus, esse momento. Você já é cristão, você já é crente, você já é da igreja, não interessa. Você precisa buscar esse momento, esse encontro com Deus, para ser quebrantado a ponto de ir ao encontro, de levar um presente e pedir o seu perdão. Verdade. E aí a gente vê, Liz, que não foi só algo que Deus fez por Jacó. Porque Jacó pediu, agora eu vou lá e consigo trabalhar no coração de Esaú. Não, foi para os dois, né? Esaú foi generoso, digamos assim, né? De perdoar o seu irmão, porque também, depois de tantos anos, né? Eram gêmeos, né? E gêmeos têm uma ligação, né? Muito profunda, forte, né? Enfim, então, assim, foi algo para os dois. Não foi só assim, ai, Deus veio aqui e moveu algo porque o outro pediu. Deus mudou uma pessoa porque o outro pediu. Não, não é isso. Deus trabalhou na vida dos dois para que houvesse uma restituição e uma reconciliação, que é isso que ele também faz com a gente através do perdão, né? Através do perdão, Deus nos reconcilia com Ele próprio. Isso é impactante. Olha, esse é o teologia pura aqui. Amei, Nicole, muito bom. Jesus nos reconcilia com Deus, né? Através desse perdão. Às vezes, eu anotei aqui, com a família, nós pegamos pesado demais. Não é verdade isso? Com as pessoas de fora, nós relevamos, nós somos simpáticos, nós perdoamos mais facilmente. Mas quando é os de dentro de casa, nós pegamos pesado, nós somos duros, nós somos... exigentes, né? Obrigado, essa palavra, exigentes. E assim foi também, né, com esse casal de irmãos aqui. E nós devemos também aprender a resolver os problemas, desde a raiz. Então, são problemas que ficaram 20 anos para trás. Mais de 20 anos se passaram para que Esaú e Jacó pudessem se reencontrar novamente.
Às vezes tem pessoas que nos veem ou escutam que têm problemas de mais de 20 anos. Com certeza. Gente, tem que voltar na raiz. Tem que voltar na raiz. É duro, é difícil, mas Deus, assim, eu acho que viver esse milagre não tem coisa mais maravilhosa, porque a Bíblia fala que eles se encontraram e choraram amargamente, sabe? Esse sentimento não existe outro igual, porque isso vem de Deus, reconciliação é divina. É uma libertação, né? Uhum. É um momento que realmente os prisioneiros se libertam ali, né? Se libertam. Mais de 20 anos se passaram, que interessante. E Deus quer nos mudar o nosso coração, mudar a nossa vida por completo, assim como mudou a de Jacó, tanto que mudou o próprio nome para Israel. E essa bênção perdura até os dias de hoje, como nós conhecemos a nação Israel. Perdoe a si mesmo, perdoe aos outros. Acho que Jacó também passou por isso, porque essa amargura de alma também ficou na vida de Jacó. Ele carregou isso. O peso, né, de ter feito algo lá atrás, de ter enganado seu próprio irmão, né, o pai ali também que estava cego e foi enganado, né, a mãe que ajudou toda aquela situação ali para favorecer o filho, né. Então, assim, acaba que envolve todo mundo, não é só os irmãos, né, a família toda estava envolvida naquilo ali, talvez alguns sem ter parte daquilo, né, mas sofreram as consequências também. É isso. É isso, encerramos? E com essa história nós encerramos o Crescer com Deus, certos de que Deus vai fazer a obra poderosa que já começou nas nossas vidas nessa semana, Nicole. Amém! Isso aí, gente, espero que você tenha gostado, acho que hoje foi bastante assunto aqui, né, bastante tema, e ainda tem muito mais com certeza a ser tratado sobre isso, né, que cada um possa se colocar diante de Deus aí, ver o que ainda precisa ser consertado, porque Ele conserta. Até semana que vem. Até mais. E o Natal está chegando, semana que vem teremos um programa muito especial aqui, natalino, encerrando a primeira temporada do Crescer com Deus. É isso, finalizando esses 10 episódios incríveis aí, que foram um crescimento não só para a vida de vocês, quanto para a nossa vida, muito assim, muito profundamente. E a gente quer falar de Jesus, não aquela historinha que você já conhece, do presépio, aquela coisa que todo mundo sabe, mas a gente quer falar do que está mais profundo, do que a história realmente nos revela, trazer algumas curiosidades e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração a respeito de uma história que não é uma simples história, mas que mudou e foi realmente um marco na humanidade ali antes e depois dele. E é sobre ele, esse personagem principal aí, que nós queremos falar no último episódio, nesse encerramento do Crescer com Deus. Não perca!